Oi, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz tendo cada um de vocês aqui para mais um devocional. Estamos sendo ministrados sobre renúncia. E hoje nós vamos fechar este tema com a renúncia que está acima de todas as outras. É uma renúncia incomparavelmente maior do que qualquer outra. Eu estou falando da renúncia de Jesus. Hoje nós vamos passear aí entre muitos versículos do Antigo e do Novo Testamento. Nós vamos iniciar a nossa leitura em João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aqui, no capítulo 1, João inicia sua narrativa afirmando que Jesus, o Verbo que se fez carne, estava presente desde o princípio. Então, nós vamos lá no princípio de tudo. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus esteve presente e Jesus fundou todo o universo e nos fez a sua imagem e semelhança, mesmo com tanto poder. Diante da sua majestade, de toda a sua glória, ele abriu mão de tudo isso para se fazer homem e nos resgatar do lamaçal do pecado. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas, depois de tudo detalhadamente pronto, tudo muito perfeito. Então ele nos fez quando tudo estava no seu devido lugar, quando ele já havia criado tudo o que precisamos e nos deu domínio e nos deu a administração de toda a criação. E nesse momento, o inimigo das nossas almas, com a sua inveja, com a sua astúcia, com o seu desejo de roubar, matar e destruir, nos enganou através de uma conversinha fiada, conforme diz em Gênesis 3, versículo 1, parte B. A serpente disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Só até aqui, porque eu não quero me aprofundar no assunto da queda. Mas é importante termos em mente como o inimigo das nossas almas nos afastou do Senhor, causou ali a nossa queda, um rompimento direto com o Senhor, nos trazendo morte, nos trazendo sofrimento e tudo que de ruim existe. Foi em uma conversa, em uma conversinha fiada, em um papinho, em uma fofoca. É verdade que ela levou dúvida, ela implantou ali uma sementinha de dúvida no coração de Eva, colocou à prova aquilo que o Senhor havia ordenado e, como nós bem sabemos, Eva caiu naquele papinho furado e assim também influenciou o seu marido e cá estamos. Gente, rir para não chorar, mas o Senhor misericordioso, né, tendo todo o poder, todo o controle em suas mãos, já tinha tudo definido, sabendo exatamente o que iria acontecer. E ele tinha um plano de salvação perfeito em tudo que faz. Isso está escrito lá na sentença que a serpente recebeu, alguns capítulos posteriores a esse aqui. Nós lemos Gênesis 3, versículo 1, agora nós vamos para o versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós temos o plano da salvação e este aqui é Jesus. Conhecemos o plano da salvação, sabemos que Jesus veio para nos salvar, nos resgatar da mão de Satanás, mas quem garante que aquela serpente lá do início
É Satanás. Essa resposta está em capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. E também está lá em Apocalipse 20, versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então aqui nós vimos que o Deus Todo-Poderoso, ele criou tudo, fez todo o universo, tudo antes de nos criar, a sua imagem e semelhança, e depois disso nos deu o domínio de tudo. Mesmo assim, nós demos ouvido ao papinho do inimigo das nossas almas, fomos seduzidos pelo pecado e por desobediência caímos. Rompemos aquele relacionamento íntimo, direto com o Pai. O pecado nos afastou, nos causando morte, nos afastando do Senhor. Porém, aquele Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso, ele foi misericordioso. O pecado nos tirou o direito de estarmos diariamente em intimidade, na presença de Deus. Nos tirou a posse do paraíso e de toda a criação que o Senhor havia nos dado para administrarmos. Porém, ele não desistiu do seu povo. Ele ouviu o clamor, libertou, puniu aqueles que escravizaram o seu povo, abriu o mar, enviou a nuvem para proteger, o fogo para aquecer, deu maná, tirou água da rocha, fez tantos milagres, e mesmo assim permanecemos num ciclo vicioso de pecado. Então, foi colocado em prática o plano da salvação. Nos tornamos escravos de nós mesmos, escravos do pecado. Mas o Senhor, ele se levantou. Sim, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Largou toda a sua glória, o seu trono de majestade, todo o seu poder como Deus, e se fez homem. Veio ao mundo para nos salvar por amor a cada um de nós, por amor a mim e por amor a você. E isto está escrito em várias profecias do Antigo Testamento, como em Isaías 53, está detalhadamente descrito nos evangelhos do Senhor Jesus, mas em Hebreus, capítulo 2, versículos do 9 ao 18, tem um resumo. Vamos ler? Vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. E, outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer
propiação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos nos aprofundar? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aqui ele resumiu o plano da salvação em uma única frase. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, ou seja, através de Jesus nós temos o direito de estarmos diante da presença. Então aqui o Senhor, ele nos dá a reconciliação com o Pai. Quando ele diz: eu sou a verdade, ele também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui ele está nos dando libertação. E quando ele afirma: eu sou a vida, aqui ele está nos dando a salvação, está nos dando direito à vida eterna. Que amor é esse, né? Em João 3,16 também está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, mesmo sem merecer, mesmo sendo tão pequeninos, tão pecadores, ele abriu mão, renunciou de toda a sua glória, de todo o seu poder, para se humilhar, para pagar um preço altíssimo por cada um de nós. E podemos ver isso, né, do tamanho da sua renúncia, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. A partir do versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não somente renunciou toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade, mas ele se fez homem, se fez pequenino, passou pela morte de cruz, uma morte humilhante, uma morte torturante, agonizante, uma morte que era destinada somente a criminosos e os mais perversos. E mesmo sem crime, mesmo sem pecado algum, o povo gritou para que tirasse Barrabás, um criminoso, e colocasse Jesus no lugar dele. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi zombado. Colocaram uma capa de rei, uma coroa de espinhos, espinhos tão grandes, que foram colocados de maneira tão profundas que alcançaram nervos e causaram grande agonia. Além disso, torturaram a noite inteira. Fizeram ele carregar a cruz a ponto de ele não aguentar. Cuspiram na cara dele, o chicotearam tanto que arrancaram pedaços da sua carne. Colocaram cravos, pregos nas suas mãos, nos seus pés, o crucificaram. E ali, apesar de toda dor, de toda humilhação, de toda zombaria, quando ele disse que estava com sede, deram vinagre. Vinagre para aquele que alimentou, para aquele que curou, para aquele que ressuscitou outras pessoas e que estava ali por amor a cada um daqueles zombadores, torturadores, humilhadores, e por mim e por você. Apesar de tamanho sofrimento, ele deu ali a sua vida, o seu sangue, para nos justificar, para nos reconciliar, para nos libertar
do pecado, do vício do pecado, da escravidão do pecado. E para nos livrar da ira vindoura do Pai. Ele ressuscitou no terceiro dia, desceu no inferno, tomou a chave da morte, tomou posse daquilo que é seu e nos justificou. Aleluias! Deus lindo, santo, poderoso. Obrigada, Jesus. Obrigada. Que favor imerecido. Não tem palavras, não tem atos, não tem o que ser feito para justificar, para agradecer tudo isso que ele fez por nós. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, está escrito: e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa ira do Senhor, que está por vir, conforme acabamos de ler, ela virá sobre quem crê e quem não crê. Ela virá para julgar quem acredita e quem não acredita. Mas quem acredita está justificado pelo sangue de Jesus. Essa palavra fale com seu coração, que saibamos reconhecer essa renúncia, tomar posse desse presente, desse favor imerecido. Não há o que podemos fazer para agradecer a Ele, mas podemos ser gratos, podemos tomar posse de tamanho sacrifício, de um sangue puro, imaculado, foi derramado de uma maneira tão cruel para estarmos aqui hoje. Tudo que ele renunciou, tudo que ele sofreu, que ele passou, mesmo sendo tão puro, mesmo sendo santo, mesmo sendo poderoso, ele se fez homem para nos reconciliar com o Pai, para nos libertar e para nos salvar. Que possamos reconhecer e tomar posse de tudo o que ele nos deu, mesmo sem merecermos. Vamos orar? Pai, te agradecemos por ter enviado seu Filho amado para nos salvar, para nos libertar, para nos reconciliar contigo. Obrigado por ter criado tudo, Senhor, por ter nos criado a sua imagem e semelhança, por ter feito o plano da salvação, esse plano perfeito que mesmo sem merecermos, o Senhor fez para estarmos aqui hoje diante de Ti, Te louvando e Te engrandecendo, em intimidade contigo, aprendendo mais de Ti. Obrigada por não desistir. Obrigada por cada provisão. Obrigada por cada líder, por cada pessoa que o Senhor levantou e que o Senhor fez todo esse caminho, toda essa trajetória até chegar aqui, até chegar em mim, até chegar a cada um de nós. Obrigada pela sua misericórdia, pelo teu amor. Obrigada, Deus. Obrigada. Senhor Jesus, eu te agradeço, nós te agradecemos por tua renúncia. Muito obrigada. Nós te louvamos. Nós confessamos que sem ti nós não podemos viver. Nós confessamos que somos pecadores tão pequeninos. Ah, que injustiça. Mas o Senhor nos justificou. Obrigada, Jesus, por ter se feito homem, por ter convivido aqui no meio de nós, no meio dos nossos pecados, no meio da nossa maldade, no meio da nossa crueldade. Ao invés de te reconhecermos, ao invés de te adorarmos, te humilhamos, te torturamos, zombamos de ti. Mesmo assim, o Senhor não desistiu, o Senhor cumpriu o seu papel, nos salvou, nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado e nós tomamos posse. Nós tomamos posse desse sacrifício, Jesus. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. Nós reconhecemos que o Senhor, Jesus, é o único caminho, é a única verdade, é a única vida que vale a pena viver, Jesus. Nós tomamos posse disso. Obrigada, Jesus, por ter nos justificado com teu sangue puro, teu sangue poderoso, imaculado, por ter nos livrado da ira vindoura, a ira
do Senhor que virá sobre todos. Ó Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Queremos viver para Ti. Queremos viver a metanoia, Senhor. Ter a mente de Cristo. Queremos viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigada por ter enviado o Teu Espírito Santo para nos ensinar, nos conduzir, nos dando sabedoria e discernimento através da Tua palavra. Tomamos posse de cada promessa, tomamos posse do Teu sacrifício e Te agradecemos, Jesus, por tudo. Amém. Muito obrigada por ter assistido este devocional. Conto com a sua ajuda para que essa palavra, essa mensagem de amor, um amor tão grande, chegue a outras pessoas. E para isso acontecer, eu preciso que você se inscreva no canal, que você curta, que você compartilhe com outras pessoas, enviando para aquela pessoa querida, aquela pessoa que está precisando ser abraçada, ser alcançada pelo amor do Senhor. Amém? Conto com a sua ajuda, que o Senhor te abençoe. E até o próximo devocional.